A parábola dos talentos, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Acharam? Diz assim: pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou, diga confiou. O quê? Seus bens, né? Diga seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Diga 5, 2, diga 1. E partiu. Amém? O que receberá 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que receberá 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5, dizendo: Senhor, confiar-te em mim 5 talentos, e este aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Outro te colocarei entre no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe: Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor: servo mau e negligente, saibas que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei. Cumpria porquanto que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Até aí mesmo. Amém? Que parábola. Diga, que parábola. Talvez você não entendeu muita coisa, mas eu vou explicar para você. Essa é uma das parábolas de Jesus que ensina os seus servos a prosperar. Mas Jesus não ensina a riqueza, ele ensina assim. Ele está ensinando, agora acabamos de ler, ensinando como prosperar, ensinando como administrar as riquezas de Deus. Cada um de nós temos um talento. Cada um de nós temos um talento. Talento é aquilo que você tem o conhecimento para administrar, para adquirir, para trazer o seu sustento. Da maneira que você trabalha, é o seu talento. Não é dom, é talento. Então, o teu talento de administrar, de fazer
aquilo com excelência, é aquilo que Deus te deu. Alguns têm vários talentos, faz tantas funções e eles conseguem administrar muito bem tantas funções, porque tem uma visão mais ampla, tem o poder de querer aprender melhor as coisas, aprende muito rápido, muitas coisas, variedades de conhecimento. Então são talentos que Deus dá para cada um de nós, tanto homens quanto mulheres. E esses talentos, eles vão nos dar o poder para administrar, poder para prosperar, mediante o que Deus te dá. Você vai prosperar naquilo que Deus te der. Amém? Naquilo que Deus te der. Deus vai dar exclusivamente para você. Nós vimos que para um, Ele deu 5. Para o outro, Ele deu quanto? E para o outro, Ele deu? A Bíblia diz que é na medida, para cada um, Ele dá um talento. Na medida o quê? Que a pessoa tem o poder de administrar, tem o poder de multiplicar. Então é segundo o quê? O poder que opera em nós, o poder de Deus que está em nós, que nós prosperamos. Então se o poder de Deus está em nós, nós podemos administrar o poder de Deus através dos talentos que Ele nos dá. Qual é o talento que você tem? Qual é o talento que você foi aperfeiçoado por Deus? De que maneira você traz o sustento para sua casa, para sua família? De que maneira é essa? Eu não sei qual é a maneira que todos estão trazendo o sustento para a sua família. Porque se você está vivendo até hoje, não morreu de fome, é porque você trabalha de algum meio para trazer o seu sustento. Isso é talento. Só que às vezes nós nos limitamos. Nós ainda estamos trabalhando como se fosse aquele que recebeu só um talento. Só um talento. Você sabe que a maioria dos cristãos, eles trabalham como se fosse só um talento que eles receberam de Deus? Porque isso acontece pela limitação. Pelas nossas limitações. Pelo poder de multiplicar. Temos medo do novo. Porque acho que eu não vou saber administrar. Porque é muita coisa para mim administrar. Como é que vão pensar de mim se eu começar a prosperar, enriquecer? Vão pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Às vezes nos limitamos com um talento que Deus nos dá. E enterramos, nos limitamos, enterramos. Não conseguimos multiplicar esse talento para ter uma vida próspera, para ser melhor aqui na sociedade, para trazer uma melhoria para a nossa família, para o nosso lar. Nós temos sonhos, temos projetos, sim, mas na maioria das vezes parece que só temos aquele talento. Não conseguimos nos identificar com o que ganhou 2 ou o que ganhou 5 para multiplicar. Porque temos medo de multiplicar. Por que aquele um não multiplicou? Porque ele tinha medo. Ele teve medo de multiplicar. Mas o que ganhou 2, ele foi o quê? Diga imediatamente. Multiplicar. O que ganhou 5 também foi imediatamente multiplicar. Imediatamente. E eles prosperaram. Eles prosperaram. O que Deus nos dá é naquilo que nós iremos prosperar. É naquilo que nós iremos prosperar. O talento que Deus nos dá é em cima desse talento que nós vamos prosperar. Conforme os princípios dele. Você é profissional em quê?
Em que você é profissional? Você já pensou, já imaginou se você está vivendo só com um talento? Deus quer que você prospere no teu limite 2, 5. Deus quer que você multiplique. Deus te deu o poder, Deus te dá a sabedoria, Deus te dá a ideia. Só que a gente não tem pensado. A gente não tem raciocinado. A gente só quer trabalhar. Ganhar dinheiro e paga conta, 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 trabalhar, ganhar dinheiro e paga conta, ganhar dinheiro e paga conta, trabalhar. É só isso que nós pensamos muitas das vezes. Nós não fazemos o Shabat. Nós não fazemos o Shabat na nossa vida. Deus criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia, Ele descansou. Ele descansou para quê? Para pensar na sua criação. Como seria administrada a sua criação? Como seria multiplicada a sua criação? Deus pensou. Diga o Shabat. É para pensar nas bênçãos de Deus na minha vida. O Shabat é para nós pensarmos nas bênçãos de Deus na nossa vida. É por isso que tem o Shabat. Mas se não tiver o Shabat, é trabalhar e pagar conta. Trabalhar e pagar conta. Não pensa. Quem não faz o Shabat não pensa. Não pensa em criar ideias, ter ideias. Não pensa em criar outros meios para prosperar. Só quer trabalhar, entendendo que a riqueza vem através de muito trabalho, mas não é assim. Não é assim que vem riqueza. Riqueza vem através de ideias. E na maneira que elas são executadas. Não vem através de muito trabalho. Nós, como cristãos, precisamos fazer o Shabat. Precisamos parar e analisar como é que está a nossa vida, como nós podemos melhorar a nossa vida, como nós podemos ser mais abençoados ainda por Deus, porque é aquilo que Ele reservou para nós, o que os olhos não viu, nem o coração sentiu. Ele tem reservado coisas maravilhosas, coisas grandes. Como é que vamos ser cabeça sem parar para pensar um pouco? Sem parar para nos planejar, nos organizar, criar novas ideias, nos capacitar, buscar mais conhecimento naquilo que nós já executamos. Temos que parar. Vou dizer para o irmão Abreu, mestre de obra, pedreiro, né? Se ele só trabalha e não para um dia para calcular o que ele está fazendo, ele vai trabalhar a vida inteira. O irmão ele também é pedreiro, né? Acho que só eles dois daqui, né? Trabalham nessa área de construção civil. Se eles não pararem para pensar em uma melhoria de vida para eles através do que eles trabalham, ter Deus na nossa vida. E ainda ter Deus na nossa vida. Amém? Você pode ser um grande mantenedor da obra de Deus. Um grande investidor da obra de Deus, como Jairo, José de Arimateia e tantos outros que manteram a obra de Deus, que eram prósperos. As igrejas da Ásia, aqueles que mantinham o evangelho através da vida de Paulo, através da vida dos apóstolos, eram pessoas extremamente ricas, e eles mantinham o evangelho enviando missionários, como Paulo, como Timóteo, como Tito, para propagar o evangelho.
Você pode ser um empresário, pode ser uma empresária, pode ser um médico, pode ser um advogado, pode ser um doutor, pode ser um desembargador, pode ser um prefeito, pode ser um governador. Está até precisando mesmo, prefeito de Deus aí. Amém? Você pode ser muita coisa. Trabalhar para Deus, naquilo que Deus te prosperar. Mas existem meios para isso. O poder, diga, está em mim. O poder está em mim. O poder está em você. Glória a Deus. O poder está dentro de nós de prosperar, de ter aquilo que almejamos. Só que somos limitados. Eu tenho um cachorro, o nome dele é Romeu. E o Romeu, eu solto ele todas as noites para ele passear, ele fica lá na porta. Há muito tempo ele só fica na porta. Ele não entra. Ele entrou quando ele era criança, que brincava com os meninos, só que ele é muito grande. Hoje ele não entra mais. Quando ele já estava grande, ele entrou. Eu falei assim, você nunca mais entra aqui dentro de casa. Você está muito grande. Você não pode mais entrar aqui dentro de casa. Ele é muito grande, quem já viu ele sabe que ele é grande. Você não pode mais entrar aqui dentro de casa. Você tem que ficar só na porta aí. Porque não é bom trazer também cachorro para dentro de casa. Não sou contra quem tem, né? Porque muitos têm aqui. Mas tem muitas bactérias também no cachorro. E nós que temos crianças, filhos, assim não pode. Amém? Então, queridos, ali o Romeu é só toda noite, ele fica lá na porta olhando. Ele anda e olha, anda e olha. Eu construí tem um cercadinho. Antigamente não tinha cercadinho, ele passava direto. Ia lá e voltava e bagunçava tudo. Eu coloquei um cercado lá. Ele vai no cercado e volta. Vai no cercado e volta. Porque ele é grande, ele pulava por cima do cercado que eu construí. E se eu não colocar o cercado, ele vai lá e volta do mesmo jeito. Porque na mente do Romeu, ele se limitou até ali. Para ele sempre vai ter um obstáculo a partir daquele lugar. Apesar de ele ser um animal irracional e nós somos seres humanos racionais, ainda assim somos limitados nos planos de Deus para a nossa vida. Ainda assim nos limitamos. Achamos que não podemos galgar novos territórios, ter mais conquistas em nossas vidas, porque sempre nos deparamos com um obstáculo que entendemos na nossa mente é frágil, que não podemos alcançar, não podemos ir além daquilo. A nossa mente, ela trabalha dessa maneira. Precisa haver um despertar na nossa mente, no nosso intelectual. E nós precisamos entender que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pensamos, queremos ou imaginamos. Deus é poderoso para fazer isso. Só que Ele não pode ir além das nossas limitações. Nós limitamos o agir de Deus muitas das vezes na nossa vida. Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Limitamos. Se eu perguntar para o meu filho, João que está ali, aonde está a força? Aonde está a força, João? Não está nos braços, queridos. Ele já entendeu, ele sabe o que ele vai ser no futuro. Ele sabe já trabalhar o futuro para ele. Porque a nossa força está aqui. Nos nossos pensamentos, na sabedoria que Deus nos dá, na administração que temos administrado, aquilo que Deus tem nos dado. De que maneira você tem administrado aquilo que Deus tem te dado? A nossa prosperidade depende da maneira que nós estamos administrando aquilo que Deus está nos dando dia após dia. De que maneira nós estamos administrando? Porque às vezes nós não paramos nem para pensar em administrar. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia para poder explicar melhor o que nós estamos falando. Está lá para ter uma vida
em abundância, uma vida próspera, uma vida de sucesso, sim. Deus, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos dá sabedoria, nos dá conhecimento, nos prospera, nos dá saúde, nos dá paz no espírito, na alma, porque Ele quer que nós possamos viver bem nessa terra. Ele quer que nós possamos viver bem, Ele quer que nós possamos ser felizes nessa terra. Ele quer. É uma ordem dEle. Que benditas sejam todas as famílias da terra. Não é uma ordem do seu filho, mas é uma ordem do Pai. Benditas sejam, ou abençoadas sejam todas as famílias da terra. Amém? São promessas que a Bíblia nos diz que aqueles que estão com Deus serão como cabeça e não cauda. Aqueles que estão com Deus, o inimigo entrará por uma porta, mas por 7 portas sairá fugindo da presença deles. Amém? Irmão, ainda que você esteja numa terra desconhecida, você vai prosperar nela. Isaac, quando ele chega numa terra desconhecida, que não era da natureza dele, não era natural de lá, ele prosperou naquela terra tanto que ele teve que ser expulso daquela terra. Ou seja, onde Deus te colocar, você tem o poder de prosperar. Nós prosperamos segundo o poder de Deus, que opera em nós. O que tem dentro de nós, de cada um de nós, diga, é poder. Dentro de nós há um poder muito grande. Muito grande. E esse poder ele nos leva a conquistar nossos objetivos, a ter sucesso, a conquistar aquilo que nós almejamos para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu tenho certeza, se eu fizer uma pergunta para você, se você é feliz com a vida financeira que você tem hoje, talvez você não seja tão feliz. Você ainda quer mais, para ter uma estabilidade, para não chegar no final do mês e não dá nem para eu pagar a conta e ainda ficar endividado. Para você poder ajudar a tua família, teus parentes, teus pais, até teus familiares, os mais necessitados. Você queria ganhar mais, você queria ter mais para poder fazer tudo isso. É por isso que às vezes não somos tão felizes, porque nós olhamos para a nossa vida financeira, queremos fazer mais, queremos poder ajudar mais e as nossas condições são limitadas. São limitadas. É por isso que às vezes não estamos contentes. E nós trabalhamos, lutamos e trabalhamos e meses e parece que não anda. Por que tudo isso acontece então? O que eu vou falar para você hoje é o que a Bíblia ensina sobre isso. O que a Bíblia nos ensina, qual são a direção da Bíblia para nossas vidas, como utilizar os princípios para prosperar, como utilizar os princípios para ter uma vida de alegria, poder desfrutar do gozo de Deus, das benevolências, das bênçãos que Deus tem preparada para todos nós, mediante a Bíblia. Como é que nós podemos alcançar tudo isso? Mas não é para o nosso ego, não é para nós ostentarmos, mas é para nós utilizarmos tudo que Deus nos prosperar para o reino dele. Porque nós somos, diga, mordomos. Nós simplesmente somos mordomos de tudo que Deus nos dá. Tudo que Deus nos dá. Porque muitas das vezes aquilo a vida que nós estamos tendo, às vezes olhamos para outras pessoas, mas por que eles nem te servem? Por que eles têm tantas coisas? Por que eles têm tanto carro que não utilizam, tantas mansões que não utilizam, tantas riquezas, tanto dinheiro guardado que não utilizam? Por que o Senhor prospera eles e não nós? Às vezes pensamos assim, não sei se você pensa, mas tem pessoas que pensam assim. Estão servindo a Deus, estão indo para a igreja, estão sendo fiéis no seu dízimo,
suas ofertas, mas elas não conseguem prosperar, e elas olham para a vida dos ímpios, e os ímpios estão ostentando, estão gastando, tem tanta coisa que não sabem nem aonde utilizar tudo. Mas tem uma coisa diferente em nós. Nós não precisamos tomar remédios depressivos. Nós muitas das vezes dormimos todas as noites sem ter preocupação aonde vamos guardar toda a nossa riqueza. Eles estão cheios de remédios depressivos. E às vezes a gente pensa que eles são felizes, mas eles não são. Não são. Porque se falta Deus na vida de alguém, falta tudo. Se falta Deus na vida de alguém, pode ter muitas riquezas, muitos bens, mas se falta Deus na vida daquela pessoa, falta tudo na vida dela. Mas nós podemos adquirir e ser muito felizes com as bênçãos de Deus da maneira que Ele nos ensina. E nós teremos tudo e teremos Ele. Amém? Amém. Diga, eu terei tudo e terei Ele. Amém? Amém. Porque Ele disse para o jovem rico, só uma coisa te falta. Ele disse para aquele outro rico que foi fazer mais um galpão para guardar toda a sua riqueza, ele disse assim, ainda hoje, se alguém for pedir a tua alma, de quem vai ser ela? Não adianta ter tudo. E quando Jesus vier buscar a nossa alma, de quem vai ser ela?